Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, podcast de número 286. O poder da constância. Vamos falar sobre o quanto é importante você desenvolver a jornada estudantil com continuidade, com consistência, com constância. Eu vou lhe trazer por que os pequenos passos vencem as grandes explosões. Mas daqui a pouquinho eu falo, daqui a pouquinho eu aprofundo sobre esta temática. Antes de adentrarmos com profundidade a temática do episódio de hoje, é fundamental que se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Lembra, não deixa para fazer depois. Faz isso nesse momento. Quando você deixa para fazer depois, você está procrastinando. E eu tenho certeza que esse não é o seu objetivo quando pensa em passar em um concurso público. Isso é feito de forma inconsciente. Então é por isso que você precisa implementar novos hábitos da sua vida, dentre eles, fazer agora o que precisa ser feito agora. Se você está no YouTube, já segue o podcast do Professor Alan, deixa o seu like, ou seja, já curte o episódio, assim como ativa as notificações. Olha só, olha só, olha só. Por que o episódio de hoje ele é um episódio especial? Porque vamos falar sobre o poder da constância. E por que eu estou falando isso? Porque não são as grandes explosões de energia que garantem a vitória. Ou seja, aquele rompante que de repente você decide estudar naquele dia que de repente você está mais entusiasmado, mais motivado ou motivada, como o momento da saída de um edital, que você quer estudar 5, 6, 7, 8 horas. Mas sim, os pequenos passos dados todos os dias. Anota isso. A gente tem algo aqui no podcast do professor Alan que é, de fato, registrar as frases de impacto. É importante você entender que não são as grandes explosões de energia que garantem a vitória, mas sim os pequenos passos dados todos os dias. E quando a gente traz esse cenário, é muito importante você lembrar de momentos da sua jornada. Talvez você já tenha vivido o seguinte: será que você já começou a estudar com muita intensidade, cheia de energia, mas poucos dias depois perdeu o fôlego? Isso já aconteceu com você? Porque isso acontece não é com dezenas, não é com centenas, é com milhares de estudantes. O erro é confundir intensidade com constância. E essa confusão acaba gerando uma grande frustração, acaba gerando ansiedade e o que é pior, gerando a desistência de pessoas que tinham tudo para alcançar o sonho da aprovação, mas que não conseguem alcançar porque não tem a estratégia correta. E é fundamental que eu traga exemplos para que você consiga enxergar o que eu estou falando. Então, vamos trazer aqui o caso do estudante de número 1, que eu vou chamar aqui de Joaquim, e do estudante 2, que eu vou chamar de Joana. Você já sabe que são, quando eu trago exemplos, são exemplos reais, são exemplos que de fato acontecem no meu dia a dia, mas que para preservar a identidade desses estudantes, eu estou chamando aqui de estudante A, de estudante B, ou de Joaquim e de Joana, tá certo? Imagina o seguinte, imagina que o Joaquim, ele começa estudando 10 horas por dia. O que acontece com o Joaquim? Ele se desgasta de uma forma muito acentuada. É por isso
que quando eu faço uma análise de perfil e posteriormente faço uma análise de rotina, quando o estudante que faz parte da minha mentoria, ele manda essa rotina para mim, para eu construir o plano estratégico. Às vezes o estudante manda que pode estudar 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde e de repente 4 horas pela noite. Por que que eu coloco um limite, mesmo ele me dando toda essa disponibilidade? Porque ele está em um momento que está vivenciando um aspecto estudantil que ainda não é um hábito. Ou seja, mas eu estudo o dia todo. Só que esse estudar o dia todo, em grande parte das vezes, nesses 17 anos de experiência, é em verdade estudar de forma espaçada. É fazer várias coisas ao mesmo tempo que estuda. Então, se você coloca isso, se eu coloco isso de uma forma efetivamente com metas, qual é a tendência? Que exista um desgaste e que exista uma desistência. Isso geralmente acontece com quem não tem um planejamento. Mas quando se tem um planejamento, o treinador ele precisa ter essa dosagem. E se você faz isso sozinho ou sozinha, você precisa de fato ter esse cuidado. Porque, por exemplo, o caso da Joana, que estuda 3 horas por dia, mas mantém isso por 3 meses, 4, 5, 6 meses, mantém isso por um ano, a constância gera aprovação porque são mais de 5.000 alunos aprovados. Como são mais de 5.000 alunos aprovados, já vi mais de 5.000 pessoas que são treinadas por mim, seja através do curso fundado por mim, que é o Acerte Concurso, seja através dos meus treinamentos individuais, através do método AV4.4, através do AV Coaching, que de fato a constância é como gotas d'água. Uma só não faz diferença, mas a repetição molda até a pedra mais dura. Ou seja, de tanto gotejar, água mole, pedra dura, né? Assim, tanto bate. Existe um ditado, olha só, de tanto existir aquela persistência das gotas d'água em conjunto, ou seja, pelo conjunto de ações, isso vai gerar o objetivo, que é justamente a modelagem dessa pedra bruta. E quando eu trago esse aspecto, é importante que você olhe para a sua jornada. E quando eu digo para você olhar a sua jornada, é você olhar, por exemplo, o seguinte: você tem buscado explosões ou a constância nos estudos? O que é que tem acontecido com você? Você tem feito isso numa espécie de rompante, em que você quer estudar muito em um dia e passa 2, 3, 5, 10, 15, 20 dias sem estudar nada? E em relação ao seu ritmo atual? Você está se aproximando ou se afastando da aprovação? Talvez você não tenha isso em dados, e isso é um dos fatores que acabam lhe afastando da aprovação, porque ter dado é um aspecto crucial para que você consiga chegar lá. A pergunta é: e se você focasse em melhorar apenas 1% a cada dia? Como é que você estaria daqui a 6 meses? Eu disse 1% a cada dia. Então, se hoje você faz 100, amanhã você faz 101 questões. E por aí você vai. É 1% a cada dia, sempre tendo estratégia. E estratégia precisa de uma metodologia por trás. Então, quando eu falo sempre nos 4 pilares que, de fato, geram a minha metodologia como única, o planejamento de estudos, a organização de estudos, o aprendizado eficiente e a inteligência emocional, os 4 pilares, cada um desses pilares, de fato, eles tocam na linha do poder da constância. Quando eu falo, por exemplo, no planejamento, é crucial que este planejamento ele defina um ritmo sustentável. Ele define um ritmo sustentável. Porque se você planeja, você não vai definir que vai estudar 10 horas por dia, porque você não vai conseguir aguentar isso por um ano e meio. Entende? A gente está falando de uma maratona. Lembra dos podcasts anteriores? Que você não pode correr uma maratona com ritmo de 100 metros. A organização, na estratégia do método AV4.4, está atrelada aos ciclos de estudo. E esses ciclos de estudos equilibram o avanço. Ou seja, o avanço não é feito em uma matéria só. O avanço não é feito sem sincronização.
Quando eu trago o terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, nós temos que as técnicas certas, elas otimizam o resultado. Quando você sabe o que estudar na teoria, sabe o que resolver de questões, sabe e tem revisões estruturadas, tudo isso muda. Até para que você consiga ter o equilíbrio emocional necessário. E o quarto pilar, que é o pilar da inteligência emocional, é justamente ele proporcionar, é lhe dar a paciência e o equilíbrio para entender que nem sempre o curto prazo é justo, mas o longo prazo é. É o equilíbrio para o longo prazo. Talvez você ainda não tenha guardado uma frase de hoje, mas se você não guardou nenhuma frase, guarda essa. Explosão é entusiasmo. A constância é resultado. Não confunda. A aprovação não chega para quem corre mais rápido. A aprovação ela chega para quem não para de caminhar. Eu vou repetir. Para a aprovação chegar, você não precisa ser coelho. Precisa fazer tudo de uma forma extremamente célere. A aprovação ela não chega para quem corre mais rápido. Ela até pode, tem pessoas que até conseguem, mas não é a média, não é a maior parte das pessoas. A aprovação ela chega para quem não para de caminhar. Então não é sobre correr, é sobre caminhar. Não é sobre chegar mais rápido, não é sobre chegar fora do tempo, é chegar no seu tempo. Mas desde que exista a constância, ter a constância é fundamental. Por isso, reflita: qual é o pequeno passo que você pode dar hoje para se aproximar da sua aprovação? Qual é esse pequeno passo? Escreve aqui nos comentários, é importante você interagir. Quando você coloca para fora o sentimento que aflora, você está indo para um outro nível e você precisa fazer isso de uma forma corriqueira. Então lembra, qual é o pequeno passo que você pode dar hoje? Eu tive algumas situações de estudantes e certamente esses estudantes ouvem o podcast e eles vão atestar isso para mim no WhatsApp. No cumprimento das atividades iniciais, quando ingressam na mentoria, eles não estavam conseguindo avançar e por isso não estavam iniciando a fase do efetivo estudo das disciplinas. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu fiz e eu criei uma rotina que fosse sustentável para o início do hábito. Essas pessoas me agradeceram tanto, mas me agradeceram tanto. E eu fico muito feliz de transformar a vida dessas pessoas. Porque como uma delas me disse hoje, estou gravando esse episódio no sábado, ela me disse assim, professor, estou muito feliz de ter iniciado. De certa forma, eu já tinha iniciado, mas eu ainda não tinha visto as disciplinas em si. E eu queria muito lhe agradecer por ter me dado esse empurrão. Porque é justamente como fala o Jerônimo, quando a gente dá voadora nas costas, a voadora nas costas faz com que você vá para frente. Faz com que você seja impulsionado, que você seja guiado para frente. E é isso que a gente faz aqui no Método AV4.4, no AV Coach, no Acerte Concursos, todos os programas que fazem parte de uma grande metodologia, de uma grande forma de transformar sonhos. E se esse episódio ele fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. É fundamental que você encaminhe para uma pessoa e diga para ela por que que ela é importante para você. E se você quer ajuda para construir a sua constância, na descrição desse episódio eu vou deixar o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda mensagem e diz, professor, preciso de ajuda para transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 287. Até lá, valeu! Grande abraço.